Alguém que sabe qual é o tema de hoje? O date perfeito. O perigo de se relacionar no tempo errado. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos lá? Amém? Todo mundo achou? Não? Acha aí, homem de Deus, varoa de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, para nós darmos início. Amém? Posso começar? Muito bem. Romanos capítulo 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, diga comigo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga aí, culto racional. Muito bem. Para Paulo, viver para Cristo era como se fosse o seu lema de vida. Ele vivia para a glória de Deus. E nessa passagem, Paulo ele quer chamar a nossa atenção para as exigências de uma vida cristã. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olha, meu povo, não dá para dizer que é cristão e se comportar em casa de qualquer jeito. Não dá para dizer que é cristão e não obedecer aos pais. Não dá para dizer que é cristão e se relacionar como o mundo tem dito que você precisa se relacionar, ok? Então, o que Paulo está dizendo para nós é justamente isso. Então, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, em outras palavras, é entregar a nossa vida inteira como oferta a Deus. Então, é justamente isso que Paulo está nos ensinando nessa passagem. Que nós precisamos entregar, consagrar toda a nossa vida a Ele, que nós precisamos viver para a glória dEle. E quando Paulo fala sobre o nosso culto racional, significa que eu vou decidir viver uma vida para a glória de Deus. Significa que, porque eu vou decidir viver uma vida para a glória de Deus, é que eu vou abraçar todos os princípios, que eu vou me esforçar para viver em santidade, seguir os passos dele, para que eu viva uma vida que glorifique a Deus. E eu quero te perguntar, você que está aqui hoje, quer viver uma vida que glorifique a Deus? Amém. Eu acredito que todos nós queremos viver uma vida que glorifique a Deus. Então eu quero começar te contando uma história que vai parecer engraçada, mas é a verdade. E é a história de um tempo que eu fui tudo menos racional. Foi quando eu conheci o pastor Júnior. Ainda bem que ele não está aqui, né? Mas é possível que ele esteja nos assistindo. Gente, quando eu conheci o pastor Júnior, eu me apaixonei. Mas eu me apaixonei, minha amiga. Eu me apaixonei de verdade. Eu não vou contar aqui os pormenores, mas eu vou te dizer que quando eu me apaixonei pelo pastor Júnior, eu vinha para o culto e, meu amigo, eu não conseguia prestar atenção em uma palavra que o pastor dizia. Em uma palavra. Tipo assim, o pastor pregava e eu lá no mundo da lua, pensando em quem? No pastor Júnior. Gente, foi assim. Eu costumo dizer que parece que eu nunca nem tinha conhecido ninguém, só conheci ele na vida. E foi algo que dispensou muita intensidade. Foi algo muito intenso. E eu lembro que a gente se falava todos os dias. Eu passei, gente, praticamente... De verdade, eu passei tipo assim um mês. Eu ia para a igreja, eu não conseguia me concentrar, não conseguia me concentrar em nada que eu fazia. Eu só pensava no dito cujo, no pastor Júnior. E eu lembro que eu comecei a buscar, né, dentro de mim toda a maturidade, porque afinal de contas eu já tinha 26 anos, viu? Quando eu conheci ele. Quando eu conversei com ele a primeira vez. E aí eu comecei a buscar dentro de mim toda a maturidade. Stephanie, você é madura, você tem 26 anos. Eu comecei a escavar a maturidade aqui. E eu fui encontrando, então eu fui me equilibrando, fui começando a parar de pensar mais. Eu fui, né, entrando no eixo.
Mas eu lembro que foi assim um sentimento avassalador. Algo que assim, para mim, eu nunca nem tinha vivido isso. E de fato, eu costumo dizer que se eu não tivesse a maturidade que eu tinha quando eu conheci, é possível que eu tivesse feito besteira. Mas eu lembro que foi algo muito gostoso, algo muito genuíno da parte de Deus. Eu lembro que o pastor foi um homem de Deus, né? Foi muito respeitador. E quando eu o conheci, eu já tinha 26 anos, eu já tinha vários anos de convertida. Então eu já tinha uma caminhada, tanto com Jesus, como uma caminhada de vida mesmo. E você pode me perguntar assim, pastora, já que você ficou assim, né? Quebrou as estribeiras, ficou assim toda desnorteada da vida, ficou aí apaixonada, abestalhada, porque quando a gente está apaixonada, a gente fica abestalhado, sim ou não? Quem que já se apaixonou? Eu não vou nem deixar você responder. Mas a gente fica ou não fica, galera, abestalhado? Quando a gente está apaixonado, a pessoa ela pode dar todo o conselho do mundo. O apaixonado abestalhado, aí chega alguém para dar conselho. O apaixonado ouve ou não ouve? Ouve não, amigo. Ouve não. Que eu não ouvi. Eu lembro que quando eu conheci o pastor, eu fui me discipular com o pastor Ricardo. Né? Falar sobre o relacionamento, sobre ele e tudo. Aí o pastor Ricardo botou foi quente. Stephanie, tu quer mesmo casar com esse homem? Stephanie isso, Stephanie aquilo. Eu digo, quero amor, quero pastor, quero. Ou seja, ele podia dar todo o conselho do mundo. Eu não ia ouvir nada porque eu realmente estava apaixonada. E eu vou te fazer uma pergunta. Pastor, você pode me perguntar assim, pastor, e por que não deu ruim? Né? Isso que aconteceu com você e o pastor. Gente, não deu ruim, sabe por quê? Por 3 pontos. Não deu ruim porque primeiro era a pessoa certa. Era uma pessoa santa, era um homem de caráter, era um homem íntegro, era um homem de Deus e era um homem que tinha o mesmo propósito que eu, glorificar o nome de Jesus, viver para a glória dele. Ponto 1. Ponto 2, não deu ruim porque foi no tempo certo. Diga comigo, no tempo certo, foi no tempo certo. Como eu falei para vocês, eu já tinha vivido muitas experiências com Deus. Eu já tinha buscado por muitos anos a face do Senhor. E eu realmente me encontrava madura para viver aquilo. Apesar de eu ter ficado abestalhada, né? Mas eu me encontrava madura para viver aquilo. E o ponto 3 é que eu já tinha uma maturidade fisiológica. Ou seja, eu já tinha 26 anos de idade. E eu também já tinha uma maturidade espiritual. E aí eu vou conversar várias coisas com você sobre isso. Porque é muito importante você ter esses 2 pontos. A maturidade fisiológica e a maturidade espiritual. Então não deu ruim. Justamente porque esses 3 pontos eram uma realidade na minha vida. Então, mas quando isso acontece no tempo errado é que é o problema. A gente se apaixonar no tempo errado, pela pessoa errada, é que é o problema, meus irmãos. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Sobre o perigo de se relacionar no tempo errado. Quando a gente se relaciona, que a gente abre o nosso coração para alguém ou para viver uma história de amor, a gente corre muitos riscos, não é verdade? A gente corre o risco de dar certo ou de não dar certo. E o fato é que a gente corre muitos perigos. Eu não estou aqui querendo dizer que nunca vai dar certo, tá bom? Mas eu estou querendo dizer que existe um caminho onde a gente vai evitar os perigos, onde a gente vai abraçar os princípios certos, para que quando a gente viva, de fato, uma história de amor, né, em Jesus, a gente possa viver com plenitude, a gente possa viver a melhor história de amor, como foi a que eu vivi e vivo até hoje. Então eu quero começar hoje quebrando um paradigma, que existe o tempo certo para namorar? Será que existe, gente, o tempo certo para namorar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu namorei com 15 anos de idade. Me dei mal, me rachei. Eu namorei com 19 anos de idade, também não deu certo. Me rachei, não era o tempo certo também. E eu namorei com 26 anos e deu certo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que não existe o tempo certo para namorar, mas existe o tempo errado. Diga aí, não existe
o tempo certo, mas existe o tempo errado. E a adolescência é o tempo errado para namorar. O pastor Júnior já falou sobre isso aí semana passada, já pontuou algumas questões importantes. E eu quero começar dizendo para você que existe o tempo errado para namorar e a adolescência com certeza é esse tempo. É um tempo onde as nossas prioridades precisam ser outras. É um tempo onde nós estamos em profunda transformação. Então a adolescência é um tempo de repentinas mudanças. Eu já fiz vários estudos sobre a adolescência e eu lembro que um dos pontos que eu achei muito importante foi o estudo que eu fiz e que disse que a adolescência é uma fase onde acontece um boom dentro de você. Então você começa a perceber o mundo e você começa a achar que você é a pessoa mais madura da face da terra. E essa fase é uma fase também onde as suas crenças, elas estão em constante evolução. Ou seja, você está aprendendo muitas coisas, a sua mente, ela deu um boom, então você começou a perceber o mundo, as pessoas, e aí você está em constante evolução, ou seja, você está em processo de amadurecimento mental, emocional e fisiológico também. A adolescência é aquela fase onde existem inúmeras mudanças, sim ou não? A voz muda, né? O corpo começa a mudar, tudo começa a mudar. Então a gente está se conhecendo. Então a adolescência é essa fase onde a gente está aí em profunda transformação, em constante evolução. Então você está se conhecendo, você está conhecendo o mundo e você está conhecendo as pessoas. Então, de fato, a adolescência é um tempo de vulnerabilidades. É um tempo onde você não sabe ainda o que você quer da sua vida, você ainda não tem certeza de muitas coisas, você está escolhendo a profissão que você quer seguir para a sua vida inteira, você está se descobrindo como pessoa, quem eu sou, né? Porque eu existo no mundo. Então, realmente, a adolescência é essa fase de repentinas mudanças. Então, eu preciso desejar, como eu falei no início, glorificar o Senhor na minha adolescência. Então, eu não posso chegar na adolescência simplesmente, eu vou agora viver como eu desejar. Não. Na adolescência é uma fase totalmente propícia para a gente viver para a glória de Deus. Você tem todo o tempo do mundo para conhecer Jesus, para caminhar, né, e estar de frente com a face dele. Então a adolescência é essa fase que eu preciso entregar para Jesus e que eu preciso decidir viver para a glória dele. E para que isso aconteça, eu preciso aprender a respeitar os processos que envolvem essa fase. Então, o que eu estou querendo te dizer? Adolescente, você está passando por muitos processos. Respeite esses processos, para que na idade certa você viva tudo aquilo que o Senhor quer que você viva com plenitude. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode ultrapassar os processos, você pode pular os processos, mas é possível que quando você ultrapassa, pula os processos, você não viva aquilo que você tem para viver com plenitude. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já me relacionei na adolescência. Eu vivi com plenitude de forma nenhuma. Eu me rachei minha cara. Deu tudo errado. E eu não estou dizendo aqui que se você quiser namorar vai dar errado para você. Não sou profeta do agouro. Mas eu quero dizer que possivelmente, quando a gente ultrapassa o processo, quando a gente pula o processo, quando a gente não aceita os processos da nossa vida, a gente pode acontecer da gente não viver com plenitude aquilo que a gente tem para viver. Lembra que eu falei para você que quando eu conheci o pastor Júnior, eu tinha 26 anos. Eu já tinha maturidade fisiológica e espiritual. E foi a história mais incrível que eu já vivi. Eu já tinha vivido outras histórias, mas nada se comparou àquilo que eu vivi com ele. Você lembra que na mensagem dele ele disse assim: você acha que se eu tivesse conhecido ou me relacionado com a pastora Stephanie aos 13 anos, você acha que tinha dado certo? Possivelmente não, porque a gente estava numa fase de muita vulnerabilidade e a gente poderia ter feito escolhas precipitadas e erradas e a gente poderia ter ido por um caminho não muito legal. Então, estou falando rápido? Vocês estão entendendo? Muito bem. Muito bem. Então,
um dia eu decidi viver uma história de amor que glorificasse a Deus. Por isso eu fui abrindo mão dos caminhos errados, das pessoas erradas e do tempo errado para viver algumas coisas na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu comecei a me atentar para o perigo de me relacionar no tempo errado. Eu já tinha me relacionado no tempo errado antes de converter. E aí eu converti aos 17 anos, mais ou menos. E quando eu converti, eu lembro que logo quando eu cheguei na igreja, começou a chegar os garanhões, né? E aí me pediram em namoro, a pessoa era um homem de Deus, um ministro de louvor, e eu fiquei toda empolgada já para esse relacionamento. E eu lembro que as pessoas diziam assim: Stephanie, não é o tempo certo. Stephanie, não é o tempo certo. E eu dizia: não, mas por que não é o tempo certo? Ele é um homem de Deus, né? Eu também já agora sou uma mulher de Deus. Por que não é o tempo certo? E eu lembro de várias pessoas me dizendo isso: Stephanie, não é o tempo certo. E eu lembro que realmente, de fato, não foi o tempo certo. Por quê? Porque eu quero bater novamente na tecla. Eu não tinha maturidade espiritual. E eu comecei a entender que quanto mais eu conhecer Jesus, que quanto mais eu estiver próxima de Jesus, mais escolhas certas eu irei fazer. Então quando a gente está muito empolgado ou apaixonado, a gente não entende isso. E eu não entendi isso em alguns momentos da minha vida. Mas eu quero te ensinar hoje para que você busque, antes de qualquer coisa, antes de buscar um relacionamento, antes de buscar viver um grande amor, que você busque conhecer Jesus, que você busque maturidade espiritual, para que você possa então, por meio da sabedoria do próprio Deus, escolher a pessoa certa. Eu lembro do meu marido me contando que quando ele estava na África, veio uma profeta e disse assim: olha, eis que te digo, Deus está dizendo que você não sabe escolher. E eu lembro que por muitas vezes ele dizia para mim assim: Stephanie, eu realmente, depois de um tempo eu entendi que eu realmente não sei escolher. O que eu estou querendo te ensinar com isso? Que de fato o Senhor sabe melhor do que nós quais são os melhores caminhos para nós. Então, quando você for pensar em escolher, ou pensar em se relacionar, pensar em fazer escolhas, antes de você fazer uma escolha, aí, por meio da sua própria compreensão, do seu intelecto, ou tente ouvir Deus. Tente se mover pela sabedoria do Senhor. Ele sabe melhor do que nós mesmos o que é melhor para nós. E eu fui entendendo isso. Então eu comecei a me atentar para o perigo de me relacionar no tempo errado. E eu fui entendendo que eu me relacionar no tempo errado pode significar eu caminhar rumo à imoralidade sexual. Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, eu quero te trazer um alerta hoje. Ei, adolescente, se relacionar precipitadamente, se relacionar no tempo errado, pode significar caminhar rumo à imoralidade sexual. Mas por quê, pastora? Porque quando eu me relaciono no tempo errado, ou eu tenho a maturidade errada, ou não tenho maturidade, ou eu não tenho maturidade espiritual, ou não é a pessoa certa. E quando eu me relaciono no tempo errado, alguma coisa aí no caminho pode dar errado. E quando às vezes eu estou precipitada numa decisão, quando eu me relaciono, o que é o relacionamento? É a intimidade. É eu ver a pessoa todo dia, é eu beijar na boca. E quando eu estou nesse processo de ter intimidade com aquela pessoa, eu corro muitos riscos. Então, se eu me relaciono no tempo errado, se eu me relaciono, por exemplo, num tempo onde eu estou muito longe de casar, é possível que eu ao me relacionar, eu começo a ir, né, ir rumo aquele pecado, que na verdade nem é a minha intenção pecar, mas que porque eu estou no relacionamento fora do tempo, fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, eu corro esse grande perigo. Então, me relacionar no tempo errado também pode significar eu beijar por muito tempo. Você pode ter dito assim: pastora, tudo bem, eu escolhi me relacionar enquanto adolescente e eu estou namorando normal, né? E aí você vai começar a beijar aquela pessoa. Gente, o que é o beijo?
O beijo ela é uma intimidade. Então, dificilmente você vai começar a beijar alguém aqui por cima, né? E não vai esquentar embaixo. E o que acontece quando você fica aí sendo atiçado por muito tempo? O que acontece? Pecado. E o que a gente aprendeu no início dessa mensagem com Paulo? Que nós precisamos desejar, ansiar, viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. E se eu estou no relacionamento pecando, se eu estou no relacionamento errando com a minha namorada, eu não estou glorificando o nome do Senhor. Eu não estou tendo atitudes que glorifiquem o nome dele. Então, me relacionar no tempo errado pode significar beijar por muito tempo. Por que eu estou falando isso para você? Gente, quando eu conheci o meu marido, vou voltar para a história, né? Quando eu conheci o meu marido, graças a Deus que ele era um homem de Deus e que ele disse assim: amor, a gente vai permanecer santo até o casamento, a gente não vai beijar. E, gente, a gente não beijou até o casamento. Se eu for contar a história para você de como foi o nosso primeiro beijo, é até engraçado. Ele disse que eu fiquei morta de vergonha e que eu fiquei fugindo do beijo dele no altar, porque eu realmente estava com muita vergonha. Mas foi assim. Mas o que eu quero te ensinar com isso? Que nós vivemos, nós escolhemos viver para a glória dele, nós fizemos as escolhas certas. Mas quando eu me relaciono por muito tempo, eu me posicionar radicalmente em alguns pontos pode ser um desafio muito grande. Então, quando eu me relaciono no tempo errado, é possível que eu faça escolhas precipitadas. Por quê? Porque eu não tenho a maturidade, né, que eu vou ter lá na frente. Porque eu posso estar muito apaixonada. Eu posso não ter maturidade para lidar com os meus sentimentos. Lembra que eu falei no início? Eu vivi uma fase apaixonada. Aí eu comecei a resgatar de dentro de mim toda a maturidade que eu tinha nesse tempo já. E comecei, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu comecei a equilibrar. Mas e quando a gente não consegue? Quando a gente não tem esse controle das nossas emoções? Que é o caso de todos nós que estamos na adolescência. Eu falei para você, te ensinei no início que o adolescente ele está em processo de evolução, de transformação. Então você está aí aprendendo a lidar com as suas emoções. É por isso que quando você vive algo muito legal, você se entrega por inteiro. É por isso que quando você vive algo muito triste, você também se entrega por inteiro e você fica acabado, arrasado, porque você de fato vive tudo com muita intensidade. Então, esses são alguns pontos que são perigosos quando o assunto é eu me relacionar no tempo errado. Então, por causa disso, porque você é um adolescente, um jovem que quer viver para a glória de Deus, você tem que pensar muito antes de fazer as escolhas, antes de escolher se relacionar nesse tempo da adolescência. Então, se a adolescência é uma fase de tantas descobertas, mudanças, vulnerabilidades, por que se envolver nesta fase em algo que oferece tanto perigo? Gente, eu vou falar com toda a sinceridade do meu coração. Se eu pudesse ter ouvido todos os conselhos que vocês estão tendo a oportunidade de ouvir, nossa, eu seria outra pessoa hoje. Talvez eu teria evitado as tantas frustrações que eu já tive, os tantos problemas em que eu mesma já me enfiei, as tantas dores que eu já passei, porque eu simplesmente não ouvi alguns conselhos e você hoje está tendo a oportunidade de ouvir. Então o meu conselho para você é: vá com calma. Não fique ansioso para arrumar logo um relacionamento, um namorado, para viver logo uma história. A sua vida, ela não se resume ao capítulo que você está vivendo hoje. Gente, eu aprendi isso aos trancos e barrancos. Mas, de fato, eu olho para trás e vejo assim, nossa, eu vivi tantas coisas que eu não precisava ter vivido, porque eu não ouvi os conselhos das pessoas que estavam à minha frente, e eu me precipitei em me relacionar num tempo onde não era o tempo certo. E você que está me ouvindo hoje, você pode pensar assim, mas a pastora, né, foi a vida dela. Sim, beleza, era a minha vida. Mas, gente, nós estamos falando
embasado em muitas experiências, ok? A gente tem acompanhado jovens ano após ano. E nós temos visto o quanto o relacionamento num tempo errado, ele pode trazer inúmeras consequências ruins. Então ele pode trazer inúmeros resultados, inúmeras dores que você na verdade não precisa passar. E você pode me perguntar assim, pastora, ok, se eu não vou namorar, o que eu vou fazer? Você pode dizer, né? Você pode fazer essa pergunta para mim hoje. Eu não vou namorar, beleza, eu vou ficar aqui, né? Eu preciso te dizer, você não vai ficar para titia. Se você decidir se guardar para o Senhor, se você decidir tirar esse tempo, né, da sua adolescência para conhecer Jesus, você não vai ficar para titia. Eu acredito que mais do que ficarmos ansiosos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E foi isso que eu demorei muito para entender. Quando eu conheci o pastor Júnior, eu lembro que no ano que eu conheci ele, eu tinha feito uma oração. No início do ano, né, naquele culto da virada, eu tinha tomado uma decisão. E eu falei assim, Senhor, eu decido, eu já tinha 26 anos. Senhor, eu decido entregar para Ti a minha vida sentimental. Gente, de fato, eu fiz uma oração muito sincera. E eu falei, Senhor, a partir de hoje eu estou te entregando a minha vida sentimental. Faz do jeito que o Senhor quiser, né? Eu quero viver para a tua glória. Eu quero te agradar. Eu quero arrancar sorrisos de Ti. E eu lembro que eu orei, isso no final do ano, quando foi, gente, 3 meses, não, quando foi no final do mesmo ano, eu lembro que tudo aconteceu. Eu conheci o pastor Júnior, foi muito rápido, a gente não precisou ter um relacionamento aí de 5 anos, a gente logo decidiu casar, a gente logo entendeu que era de Deus, eu logo entendi que ele era meu marido, ele entendeu que eu era a esposa dele, ele sempre muito posicionado, sempre muito respeitador, e quando eu conheci ele, eu parei e pensei assim, cara, é esse homem que eu quero para minha vida, porque esse homem, ele anseia glorificar o nome de Jesus muito mais do que eu. Então logo eu entendi, falei, é ele. E eu lembro que a gente foi logo decidindo casar, porque nós tínhamos como casar. E aí o perigo de se relacionar no tempo errado, ou seja, no tempo da adolescência, é justamente esse. Talvez você até conheceu a pessoa certa, mas você não pode casar com ela agora. Porque você ainda tem 13 anos, você ainda tem 14 anos. E daqui que chegue o momento, né? A hora onde você vai ter uma independência aí financeira, né? Daqui que chega esse momento, o tempo vai passar bastante. Então, nesse tempo que você vai namorar bastante, beijar bastante, se conhecer bastante, é onde corre o perigo. É aí onde está o perigo. Então, pastor, o que fazer? Fazer as escolhas certas. Quais são as escolhas certas? Esperar o tempo certo. Então, respondendo a pergunta, pastora, se eu não vou namorar, o que eu vou fazer? Se preparar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, minha irmã, esse é o tempo de se preparar, de amadurecer espiritualmente e de aproveitar essa fase linda para conhecer Jesus. E diga assim bem forte agora, e estudar. Muito bem. E eu quero ler com você um versículo para você entender. Olha para mim, volta aqui agora, para você entender o que é esse se preparar. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 7, 8 e 9, diz o seguinte: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Diga aí, já se preparou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, meus amados, esta é a visão que João teve sobre a volta do Senhor. E as bodas do Cordeiro é o dia do casamento entre Cristo e a igreja.
E quem que é a igreja? Levanta a mão assim, ó. Você, nós. Nós somos a igreja. E esse simbolismo das bodas faz referência à comunhão íntima de Cristo com a noiva que ele comprou com seu próprio sangue. Então o texto diz no final assim, acrescentou. E disse, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E nós somos convidados para esse casamento. Nós somos convidados para ter essa comunhão íntima com o Senhor. Nós somos convidados para casar com Jesus quando Ele voltar. Porque nós somos a noiva, nós somos a igreja, nós somos os escolhidos para ter íntima comunhão com o Senhor. E quando eu falo que esse é o tempo da gente se preparar, porque de fato, esse é o tempo da gente entender que nós precisamos viver por esse propósito. E quando nós vivemos por esse propósito, nós nos preparamos de modo sóbrio, dia após dia, até que Jesus venha. Nós nos preparamos nos posicionando, nós nos preparamos buscando a santificação. E por isso nós devemos nos posicionar como uma noiva que se prepara. Nós devemos nos posicionar como homens e mulheres que buscam essa pureza, esse linho fino, que busca essa santificação no Senhor, para que nós estejamos cada vez mais íntimos dEle, para que nós sejamos cada vez mais um com Ele, e que na sua vinda nós possamos nos encontrar face a face com o Cordeiro. Então, nos preparar, ser essa noiva que se prepara, envolve fazer as escolhas certas, amém? Vocês estão aí? Envolve discernir o tempo de todas as coisas. A Bíblia lá em Eclesiastes fala, e o pastor Júnior já falou sobre isso, que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo de plantar. Nós mais você, né? Você, adolescente, está nesse tempo de plantar. Pastor, o que seria esse plantar? Você está no tempo de plantar estudos. Você está no tempo de plantar comunhão com o Senhor. Por quê? Porque você tem todo o tempo do mundo. Parece assim meio grosso falar, mas você não tem preocupação nenhuma na sua vida. Você tem preocupação de ir para a sua escola, estudar, de conhecer o Senhor, abrir a sua Bíblia, fazer o devocional. Então, o que eu quero te dizer hoje? Adolescente, aproveita esse tempo, porque ele vai passar. Aproveita esse tempo em nome de Jesus, porque ele vai passar. Olha, se eu não tivesse aproveitado o meu tempo de adolescente, eu estaria muito arrependida. Eu era aquela adolescente e jovem que para toda vigília eu ia. Para toda oração eu ia. Meu amigo falava assim, vai ter oração, a Stephanie estava lá. Então eu aproveitei, foi o tempo que eu mais li a palavra de Deus. Gente, eu lia, não era coisa pouca não. Eu lia livros e mais livros, então eu comecei a entender, quando eu entendi na verdade que eu era noiva, que eu precisava me preparar para a volta de Jesus, eu comecei a buscar com muita sede, sabe, edificar o meu espírito, me aproximar do Senhor, crescer espiritualmente falando. Então esse é o tempo de você crescer espiritualmente. Esse é o tempo de você ler todos os livros que você tiver para ler, todos os livros que o seu líder indicar, que o pastor indicar, que os youtubers indicar. Leia muito, cresça em Deus. E se preparar como uma noiva envolve abraçar a santidade. E eu quero ler um versículo que foi muito chave para mim, que diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado, diga assim, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós? Que você tem um fruto de santificação, que você recebeu o Espírito Santo da verdade e que por isso você pode iniciar esse processo e finalizá-lo, esse processo de santificação. Quando a gente converte, a gente vem para Jesus do jeito que a gente está, né? Com os pecados, com os pecadão, com os pecadinhos, do jeito que a gente vem para Jesus. Mas aí, a Bíblia fala sobre um processo de santificação.
sobre essa obra de santificação, que é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Ele começa a nos ajudar a nos posicionarmos. Então, eu preciso, como noiva, abraçar esse processo, esse fruto para a santificação que existe, que já está em mim. E eu preciso entender que à medida que eu abraço, que eu me santifico, à medida que eu me torno um com Jesus, que eu vou abraçando essa santidade, que eu vou correndo, fugindo da imoralidade, fugindo de tudo aquilo que me distancia do Senhor, eu vou caminhando para a eternidade. Eu vou caminhando para mais perto, e é como se a cada dia eu fosse me deparando um pouquinho mais com Jesus. Eu fosse me parecendo, e por me parecer, eu tivesse a oportunidade de lá na frente eu me encontrar com Ele. Então, me preparar como uma noiva também vai significar, vai envolver eu estabelecer um padrão bíblico para os meus relacionamentos. Gente, uma das decisões que eu tomei durante a minha vida com Deus foi que eu teria padrões bíblicos, que eu teria um padrão bíblico para o meu relacionamento, para aquilo que eu viveria, tanto com as pessoas como com o homem que eu casaria. E eu quero ler um versículo que está lá em Salmos, capítulo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E por que eu escolhi esse versículo para falar desse ponto? Porque, infelizmente, os cristãos, eles têm imitado o mundo. Eles não têm imitado a Bíblia, a palavra de Deus. Eles não têm buscado e amado essa lei com todo o seu coração. E a Bíblia que diz que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A nossa mente tem se moldado ao padrão desse mundo e não ao padrão da cultura do reino de Deus. E o mundo ele tem me ensinado que as mulheres têm que ser depravadas, têm que dar em cima dos homens. Só que não é isso que a cultura do reino de Deus diz. Na Bíblia, as mulheres esperavam, os homens tinham que pagar dote pelas mulheres. Sabe? As mulheres só tinham intimidade sexual depois de casado. Só que sabe o que acontece hoje? O mundo está dizendo que a gente tem que provar antes do tempo, e a gente está concordando com o mundo. A gente está dizendo que sim, a gente tem que provar mesmo. Às vezes até dentro de casa, os pais ensinam que o homem tem que provar que é homem. Não tem aquela história? O homem tem que provar que é homem, tem que se relacionar mesmo, porque senão o homem vai, ainda tem esse machismo todo aí. Só que não, a palavra de Deus diz que não, eu não posso seguir o conselho dos ímpios e não imitar a conduta dos pecadores. Eu preciso imitar o Senhor. Eu preciso ser imitador de Cristo, em nome de Jesus, igreja do Senhor. Nós precisamos imitar a Cristo e não imitar o mundo. E infelizmente é crescente essa cultura de que a gente tem que ser como o mundo diz que a gente tem que ser. Nós precisamos ser cristãos em qualquer lugar e em qualquer situação. E nós precisamos ser uma noiva que se prepara, que foge dos relacionamentos no tempo errado, pois estes oferecem perigos. Nós precisamos ser uma noiva que se prepara, e porque se prepara, foge dos relacionamentos errados, pois ela entende que ela é templo do Espírito Santo. Ela entende que ela é templo do Espírito Santo. E eu quero te dizer, você é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz também que o Espírito Santo sente fortes ciúmes de nós. Eu quero ler o versículo que diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Está lá em Tiago 4, versículo 4 e 5. Então, uma noiva que se prepara, ela foge dos relacionamentos errados. Sabe por quê? Porque ela sabe que o Espírito Santo que habita nela tem forte zelo por ela. Ela sabe que o Espírito Santo que habita nela tem ciúmes dela. E eu fui pesquisar o significado desse termo, dessa expressão ciúmes. E em grego é a expressão de zelo, que vem do termo zelo ou cuidado.
Então, o significado do texto é que Deus cuida do seu povo e se entristece profundamente quando é abandonado por seus filhos. E então, pastora, quando eu estarei pronto para namorar? A senhora falou aí um monte de coisa, disse que eu não posso namorar no tempo errado, que eu preciso fazer as escolhas certas, que não existe o tempo certo para namorar. E a senhora falou muitas coisas. E quando é que vai ser o tempo certo para namorar? Quando que vai ser o tempo certo para namorar? E eu quero te responder essa pergunta. O tempo certo para namorar vai ser quando o seu coração for tão entregue a Deus, que quando você encontrar alguém, este jamais ocupará o lugar que é de Deus no seu coração. E sabe o que aconteceu comigo? Foi isso. Eu tive várias oportunidades e passei por várias experiências. Mas no dia que o Senhor encontrou o meu coração totalmente entregue a Ele, eu encontrei o Júnior. E quando eu encontrei o Júnior, o meu coração, ele era totalmente de Jesus. E por isso, o Júnior nunca tomou o lugar que era de Deus na minha vida. E quando eu falei assim, gente, não existe o tempo certo para namorar, porque a nossa vida é muito particular, ok? Deus faz comigo de uma forma e Deus vai fazer com você de outra forma. O que a gente precisa buscar é os princípios certos, fazer a análise certa, buscar em Deus a direção para as nossas vidas, entender que a adolescência não é o tempo de se relacionar por diversos fatores que nós já comentamos aqui. E entender que, na verdade, tudo o que Deus quer é que o nosso coração seja tão entregue a Ele, que nós estejamos tanto nele, que nós estejamos tão enraizados no amor perfeito de Deus, que Ele vai, no tempo certo, entregar um relacionamento para nós. E que quando Ele entregar esse relacionamento para nós, quando nós formos viver essa grande e linda história de amor, nós vivamos com plenitude, porque nenhum relacionamento vai tomar o lugar de Jesus na sua vida. Nenhum relacionamento vai tomar o lugar que é de Deus na sua vida. E eu digo para você com toda convicção, eu vivi as duas fases, né? As duas experiências. A de me relacionar no tempo errado e a de me relacionar no tempo certo. E eu te digo com toda certeza, eu faria novamente a escolha, eu faria essa escolha pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida, eu vou preferir relacionar no tempo certo. Porque quando a gente se relaciona no tempo certo, as coisas elas acontecem como elas realmente têm que acontecer. A nossa vida, a gente vive ela para a glória de Deus. A gente consegue, através do nosso relacionamento, glorificar o nome de Jesus. E se eu fosse fazer um resumo daquilo que eu quero falar ou te ensinar nessa tarde, início de noite, né? É que você, quando pensar em se relacionar, você precisa entender que os seus relacionamentos precisam glorificar o nome do Senhor. E se hoje, na idade que você está, você corre o perigo de não viver para a glória de Deus, fuja desses relacionamentos. Fuja desses relacionamentos. Fuja em nome de Jesus desses relacionamentos. Porque, de fato, o que o Senhor quer é que nós vivamos experiências extraordinárias com Ele e também que nós nos relacionemos e que os nossos relacionamentos glorifiquem o nome dEle. Então, como eu contei para você, quando eu conheci meu marido, a paixão, né, tomou de conta, eu fiquei abestalhada, mas graças a Deus, era o tempo certo, era a pessoa certa. E o que vai ser a pessoa certa, pastora? É a pessoa que tem o mesmo propósito que você, de glorificar o nome de Jesus. É a pessoa que busca santidade como você. É a pessoa que tem os mesmos propósitos que você. E eu também tinha maturidade fisiológica, né? E também espiritual. E se você é hoje uma adolescente que tem conhecido Jesus, tem procurado conhecê-lo,
calma, vai com calma, porque vai chegar o tempo certo. Eu tenho aprendido na minha vida que nós não precisamos ficar ansiosos. E infelizmente nós somos uma geração muito ansiosa. E a ansiedade, o fruto dela, é a falta de confiança nesse Deus. E eu quero te ensinar que você, homem ou você, mulher, você não precisa ficar ansioso, porque o Senhor Ele é o maior interessado no seu futuro. Você não precisa se preocupar com a sua profissão, você não precisa se preocupar com a sua vida financeira de amanhã, porque o Senhor é o maior interessado. E sabe o que de fato nós precisamos fazer? Orar. E infelizmente, isso é o que nós menos fazemos. Nós nos preocupamos mais e oramos menos. Geração, em nome de Jesus, se você é alguém que tem pensado nisso, né, que tem desejado se relacionar, vai orar. Vai colocar o joelho no chão e vai começar a dizer: Senhor, eu quero te apresentar a minha vida sentimental. Eu quero te dizer, eu sei que eu não sei que eu não estou no tempo certo de namorar, mas Senhor, me prepara para esse tempo. Gere em mim a maturidade espiritual que eu preciso. Gere em mim a maturidade fisiológica que eu preciso. Me ajuda, Senhor, a respeitar os processos na minha vida. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E vá orando. Sabe, eu lembro que em um dos episódios onde eu estava no relacionamento errado, porque era no tempo errado. Eu lembro que foi muito difícil finalizar esse relacionamento. E eu lembro que eu precisei orar muito. Eu precisei muito da graça de Deus para poder o Senhor me fortalecer e fazer com que eu tomasse as escolhas certas. E graças a Deus eu fui ensinada que eu precisava orar. E isso eu fiz. Eu orei. Eu queria te pedir para ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar por você nessa hora. Nós aprendemos hoje que existem muitos perigos em me relacionar no tempo errado. E a primeira oração que eu quero te convidar a fazer você vai dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, me livra de relacionamentos no tempo errado. Você tem coragem de fazer essa oração? Amém. Você vai dizer: Senhor, me livra de relacionamentos no tempo errado. Você vai fazer também a seguinte oração: Senhor, me livra de relacionamentos com a pessoa errada. Com a pessoa que não tem o mesmo propósito que o meu. Que não tem o mesmo desejo de agradar o Senhor que eu. Me livra, Senhor, em nome de Jesus. Então, se você é um homem, se você é uma mulher que quer viver para a glória de Deus, que como Paulo quer viver para Cristo, você precisa fazer esse tipo de oração. Senhor, me livra. Senhor, faz eu andar longe desses relacionamentos errados, no tempo errado. Sabe, gente, e nós somos uma geração que culpa Deus por muitas coisas. A gente tem jogado para Deus a responsabilidade de tantas feridas que nós carregamos, sendo que na verdade a responsabilidade é minha e sua. Sabe por quê? Porque a gente tem entrado dia após dia em relacionamentos, em circunstâncias que Deus nunca nos mandou entrar, mas que nós, independentemente, decidimos entrar. E hoje você está tendo a oportunidade, sabe, de com muita clareza, com muita sabedoria, se posicionar e dizer assim: Senhor, eu quero somente aquilo que for a tua vontade. Eu quero somente a tua vontade. Senhor, eu quero somente a tua vontade para a minha vida. Então você vai orar: Senhor, me guarda até eu ter a idade certa. Senhor, guarda os meus olhos. Senhor, me priva, sabe? Se você é alguém que está aí cheio de hormônios, você vai dizer assim para a sua alma e para o seu coração: ô alma, se aquieta. Vai, fala aí bem discreto: ô alma, ô hormônios, eu te dou uma ordem, fica aí quieto no teu lugar. Eu não preciso fazer uso deles agora. Vai ter a idade certa, vai ter o tempo certo. E no tempo certo, eu vou utilizá-los com muita alegria. E é o que eu vivo hoje, gente.
Olha só, o pastor Júnior já contou aqui, né, várias vezes a história de que ele passou um tempão esperando que quando ele casou, menino. E eu vou dizer uma coisa para você. Como eu falei aqui várias vezes, eu já vivi a experiência de me relacionar no tempo errado, com a pessoa errada, fazendo as coisas erradas, mas também de me relacionar com a pessoa certa, no tempo certo e viver a plenitude daquilo que Deus tinha para mim. Gente, eu não precisei provar antes, tá bom? Para que eu pudesse hoje desfrutar de algo maravilhoso. Eu não precisei fazer provas, né, antecipadas. E hoje eu e meu marido, a gente vive eu não posso nem falar, né? A gente é resumido, aleluia. Oh, aleluia, vamos resumir a história. Nós somos felizes. Nós somos felizes. E alguém pode dizer para você assim, ó. Vou terminar jazinho. E alguém pode dizer para você assim, mas pastora, existem várias pessoas que cometeram falhas, que erraram antes, né, do casamento, mas Deus abençoou a vida delas, se casaram. Amém, irmã, amém, né? Amém, glória a Deus. Mas e a parte que nós precisamos viver para a glória de Deus? E a parte onde a nossa vida precisa glorificar a Jesus? E essa parte? E essa parte? Então você pode hoje escolher viver uma vida inteira. Diga assim, inteira. Inteira. Para a glória de Deus. E em nome de Jesus eu quero orar por você e declarar que você vai ser essa geração que vai viver uma vida inteira para a glória de Deus. Que na sua vida, né, na sua jornada, nesse percurso, não vai haver acidentes. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver uma vida inteira para a glória de Deus. Que tudo que você for fazer vai apontar para Cristo. Que tudo que você for fazer vai apontar para Cristo. E eu oro e declaro isso sobre a sua vida. Fecha os teus olhos nessa hora que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de uma geração, Senhor, que quer te agradar. Sim, Senhor, essa geração quer fazer a tua vontade. Essa geração, como Paulo, quer viver para a tua glória. Essa geração quer viver para Cristo. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, fecha os nossos olhos. Senhor, guarda os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a controlar os nossos hormônios, os hormônios desse povo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que tu encha, Deus, e fortaleça o íntimo desses meninos e meninas na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, vir com tanta força, Senhor, dentro deles. Que eles possam, Senhor Deus, se guardar, se separar, ser como uma noiva que se prepara nesse tempo, ser como uma noiva, Senhor, que se guarda, que abraça os princípios. Pai, ser como uma noiva, papai, que abraça a santidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, para que essa geração seja uma geração que se prepara para o teu retorno. Pai, que não vai desistir de viver uma vida posicionada, que não vai desistir de te agradar, que não vai desistir de entregar uma vida inteira para ti, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fortaleça agora, que o Senhor fortaleça agora, que o Senhor mude, Senhor, a mentalidade agora dessa geração, que o Senhor mesmo esteja convencendo eles do pecado e do juízo, que o Senhor mesmo coloque dentro deles um anseio por te agradar, um desejo de fazer a tua vontade, assim como um dia eu fui convencida, assim como um dia eu não precisei que ninguém estabelecesse regras, mas eu mesmo ansiei e desejei fazer a tua vontade. Que o Senhor coloque esse desejo no coração dessa geração, que o Senhor seja esse, Senhor, que possa, Senhor, encravar a paixão por ti nos seus corações. Pai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, prepara essa geração para entregar a melhor oferta, que é a oferta das suas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, prepara essa geração
ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Oh, Senhor, nos dá discernimento. Oh, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, sobre o tempo. Pai, nos ensina acerca de todas as coisas nesses dias. Pai, em nome de Jesus, como uma noiva que se prepara, assim seremos nós, Senhor. Como uma noiva que se prepara para o teu retorno, assim seremos nós. Assim será essa geração, cheia do teu Espírito e desejosa de fazer a tua vontade, nada mais do que isso. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como uma noiva que se prepara, Senhor, nós nos encontraremos, papai, e declaramos, Senhor Deus, que o Senhor estará liberando, Senhor, o destino dos teus filhos no tempo certo, que eles viverão, Senhor, no centro da tua vontade, que eles viverão, Senhor, os relacionamentos que o Senhor preparou para eles. Declaramos que eles viverão os relacionamentos que o Senhor preparou para eles. Nós declaramos em nome de Jesus. O Senhor está preparando todas as coisas e nós a viveremos, Senhor Deus, conforme a tua vontade, em nome de Jesus.